Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12h35. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E você aponta aqui, ó, para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Mobilização conjunta entre Parlamento e Conselho de Prefeitos traz mais 50 leitos para a região metropolitana de Campinas. O vereador Carlinhos Camelô analisa a criação da Frente Parlamentar para os microempreendedores. O Giro Ambiental aborda o turismo sustentável. E no esporte, no Campeonato Paulista, Guarani joga bem, mas perde para o Bragantino fora de casa. E a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então nós começamos hoje com as notícias do Legislativo. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a gente já começa falando de uma ação que aconteceu nesta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque o presidente do Legislativo, que também é presidente do Parlamento Metropolitano, o vereador Zé Carlos, recebeu na manhã desta segunda-feira o deputado federal Carlos Sampaio. A ocasião foi uma reunião que contou também com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e outras autoridades para debater a emergência por mais leitos aqui em nossa região. O presidente do Parlamento da região metropolitana de Campinas, o vereador Zé Carlos, recebeu o deputado federal Carlos Sampaio para uma reunião que debateu a situação da pandemia na região. O encontro contou também com a presença de Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. Participaram ainda o presidente da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão, e o presidente da Câmara de Cosmópolis, Renato Trevenzoli. Uma grande preocupação que foi debatida nesta reunião é que, com a vinda da variante Ômicron, voltaram a ser necessários leitos que haviam sido fechados com a regressão da Delta no final do ano passado. E segundo previsões do Ministério da Saúde, o pico dessa nova onda ainda nem chegou. Deve acontecer até o final de fevereiro ou o início do mês de março, o que aumenta as demandas por um planejamento maior aqui na região de Campinas, que tem operado com altíssimas ocupações de leitos. Buscando atender a essas demandas, o deputado federal Carlos Sampaio anunciou que a região vai receber 50 leitos exclusivos para pacientes Covid. Sempre fui procurado pela região metropolitana, até por representar, ser um deputado que representa a região. E agora, de forma muito mais organizada, fui procurada pelo presidente do Conselho da Região Metropolitana, que é o prefeito Gustavo Reis, e pelo presidente do Parlamento Metropolitano, que é o presidente da Câmara de Campinas, José Carlos. E ambos trouxeram aflição da nossa região com relação ao aumento do número da Ômicron e, portanto, com a falta de leitos. Diante disso, eu me reuni ontem à tarde com o secretário de Desenvolvimento Regional, secretário Marco Vignoli, e conseguimos a disponibilidade de mais 50 leitos imediatamente, 50 leitos que serão custeados pelo Estado. Estive hoje pela manhã falando com a doutora Mirella, que é a Diretoria Regional da Saúde 7, cabe a ela, e ela já está aguardando o contato, tanto do prefeito Gustavo, como do presidente da Câmara, José Carlos, para poder apontar onde serão esses leitos, com o custo integralmente dos 50 leitos pagos pelo governo do Estado. E esse custo será de R$2.000 para cada leito disponibilizado. O investimento fundamental, na opinião do vereador Zé Carlos. A união do Parlamento Metropolitano, que são as câmaras municipais, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Regional, que são dos prefeitos. Essa união, ela dá mais força e credibilidade para que a gente, junto ao governo do Estado, consiga mais recursos para o enfrentamento dessa pandemia Ômicron, que ela é muito mais, não vamos dizer que ela é letal que nem a outra que foi, né, a Delta, mas ela, o nível de contaminação é muito alto. Isso tem enchido os nossos hospitais
e os leitos de UTI. Campinas, por exemplo, está com 95% dos leitos ocupados. Já entrou na rede privada e mesmo assim falta leito na nossa cidade e na região metropolitana. Gustavo Reis disse que a demanda de pleitear recursos para conseguir mais leitos nos hospitais da região já vem sendo debatida entre os prefeitos da RMC. Essa notícia que nós tivemos hoje do deputado federal Carlos Sampaio e de uma iniciativa importante da qual recebi em Jaguariúna o presidente do Parlamento Metropolitano, Zé Carlos, com esse intuito e espírito da gente unir forças tanto do Parlamento como do deputado federal ligado ao PSDB e também o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, foi essencial e traz aquilo que nós prefeitos buscávamos, que era aumentar o número de leitos. Tem um aporte de investimentos do governo do estado de São Paulo, especialmente nesse momento em que os municípios têm tido o seu número de vagas ultrapassando 100% de ocupação. Isso nos gera uma preocupação muito grande e a nossa principal demanda era justamente essa, a gente trazer novos leitos para que a gente pudesse atender a nossa população. Bom, e sobre estas demandas do Parlamento Metropolitano, sobre o retorno das reuniões extraordinárias, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, já está aqui nos nossos estúdios. Eu e a Mirna estamos de máscara pela proximidade e o presidente da Câmara pelo distanciamento, por isso que ele está sem a máscara. Então, primeiramente, presidente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total, participando das notícias do Legislativo, e uma boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui junto com vocês, principalmente quando vai iniciar as sessões extraordinárias aqui desse ano legislativo na Câmara Municipal de Campinas. Daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre esse trabalho, como vão ser as reuniões, as sessões extraordinárias, mas antes nós vamos comentar um pouquinho sobre essa reportagem. O senhor falou ontem, nós tivemos no final da tarde, presidente, uma atualização dos boletins da Prefeitura. Olha, a gente teve mais de 3.000 casos, lembrando que alguns estavam represados desde novembro, mas entre sexta, sábado e domingo, foram mais 1.539 casos registrados aqui na cidade de Campinas. E até o momento da reunião, a gente falava de 90%, 95% de ocupação, mas ontem, no final da tarde, nós já tínhamos a rede Mário Gatti de urgência e emergência e também o HC da Unicamp com 100% de ocupação em leitos. Duas coisas que o senhor mencionou. Qual é essa urgência e como já vocês se desdobram para apontar quais as cidades, ou se é na própria HC da Unicamp, que a gente precisa ter mais leitos neste momento? Seja bem-vindo. Sem dúvida, Mirna, isso nos traz muita preocupação. Se os nossos munícipes, tanto da cidade de Campinas como da região metropolitana, deve se lembrar que em abril, maio do ano passado, nós tivemos um pico dessa pandemia, que era a Delta. E naquele momento, o Parlamento Metropolitano, através dos presidentes das câmaras municipais, nós fomos até o governo do estado, onde nós conseguimos 40 leitos para aquele momento, que era o pico dessa pandemia. E fomos também até o governo federal, onde conseguimos mais 50 leitos para o enfrentamento daquela pandemia, da Delta, né, que naquele momento estava no pico, no seu auge, e nós tivemos aí muitos óbitos, e então nós fomos atrás desse recurso, conseguimos 90 leitos no total, 40 do governo do estado e 50 do governo federal. E depois nós tivemos uma queda na pandemia da Delta, né? E depois tivemos aí um tempo meio tranquilo, mas depois veio essa Ômicron, que não é tão letal, mas a transmissibilidade dela é muito maior, com muito mais frequência atingindo muito mais do que a Delta. Então, e os nossos hospitais, né, requer aí os leitos de UTI, como o leito de emergência também. Nesse momento que Campinas hoje já ultrapassa, nós temos, pelo boletim da Prefeitura, nós temos 14 pessoas, se não me engano, na fila de espera.
a gente não podia permanecer inerte diante dessa situação precária que estamos vivendo nas áreas hospitalares do nosso município, não só público como também privado. Nós fomos até o presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos da região metropolitana, Gustavo Reis, pedimos para que ele engrossasse a nossa voz, para que junto a gente fosse até o governo do estado buscar esse mais leito. E através do deputado federal Carlos Sampaio, que abriu as portas da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o senhor Marcos Vignoli, que prontamente nos atendeu. E esses leitos, 50 leitos que nós conseguimos e que foi transmitido ontem pelo deputado Carlos Sampaio na reunião aqui na nossa casa, na Câmara Municipal, esses leitos estão disponibilizados imediatamente para toda a nossa região metropolitana. Então isso é importante, que é de imediato a DRS7, através da doutora Mirella, ela está fazendo esse levantamento da cidade, da região metropolitana, que estão mais precárias em termos de leitos de UTI. Ela vai apresentar esse relatório para nós, que ela vai estar enviando esses recursos. Presidente, sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido, o senhor é do PSB, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, é do MDB, o deputado federal, o Carlos Sampaio, do PSDB. Esse momento é de união entre os poderes executivos, legislativos dos municípios, mostrando que o foco é na saúde e não importa o partido. Não só na saúde nós temos que estarmos irmanados. Quando nós fomos eleitos por um partido. Só que no momento que nós vivemos, nós não podemos ficar vendo partido. Nós temos que buscar solução para o problema que é iminente. Então, eu nunca vi partido político, eu já consegui coisas através do partido do PT, como a doação do terreno que é da Vila Francisca, por exemplo, que nós fomos atrás da SPU buscar. Então nós políticos temos que largar dessa mania que na frente da gente tem a sigla. Esquecemos a sigla. Nós temos que ver o povo. Esse momento é um momento de união. O deputado federal Carlos Sampaio sempre teve um olhar por nossa cidade, por nossa região. Ele é da nossa região e ele sempre que foi procurado, ele nos atendeu e abriu as portas para a gente estar conseguindo esses recursos para a nossa população. É isso que importa. O político não tem que ver a sigla que ele pertence, mas sim ver a população que está por trás dele, que o elegeu, que fez com que ele representasse. Então, por isso, nós temos que buscar esses recursos, não importa quem esteja no poder. Presidente, na sexta-feira, dia 4, já está agendada uma nova reunião do Parlamento Metropolitano, a primeira de 2022. Queria que o senhor falasse dessa expectativa dos trabalhos e já tem, né, essa boa nova, que é a notícia de 50 leitos, novos leitos aqui para a RMC. Sem dúvida, nós vamos retomar nossas sessões também, embora as remotas no Parlamento Metropolitano, que a gente sempre fez na primeira sexta-feira de cada mês, presencial em cada cidade que pertence à região metropolitana, mas a gente está com bastante expectativa. Vai ser um ano muito trabalhoso, nós vamos ter eleições aí nacionais, mas nós não vamos deixar isso nos contaminar. Nós vamos continuar buscando os recursos necessários para a população. De imediato, nós vamos propor a todas as cidades que compõem a região metropolitana para a gente estar fazendo uma ação de solidariedade, de arrecadação de alimentos, de arrecadação de vestuários, para que a gente socorra esses pessoal, esses munícipes das nossas cidades aqui vizinhas, da nossa região metropolitana, que está passando um momento crítico por alagamentos e tantos outros acontecimentos por conta dessas tempestades que temos quase todo dia no final da tarde. Presidente, esse é um momento importante de esclarecimentos. As pessoas que estão nos acompanhando estão enviando mensagens através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O Michel de Barão Geraldo, ele pergunta: presidente, a saúde em Campinas está entrando em colapso? Eu acredito que a saúde em Campinas já entrou em colapso há muito tempo. Infelizmente, é essa situação que a gente tem visto. A gente tem ajudado
E isso eu disse quando eu assumi tanto a Câmara Municipal de Campinas como presidente e também a região metropolitana como presidente, que a gente ia mudar o protagonismo das câmaras, da Câmara principalmente de Campinas e das câmaras municipais através do Parlamento Metropolitano. E nós não temos medido esforços para ir buscar recursos, coisa que nunca foi feito no Parlamento Metropolitano ou na Câmara Municipal de Campinas. E nós temos ajudado o Executivo na busca desses recursos. Agora, o Executivo precisa imediatamente contratar mais médicos, nós sabemos, eles são seres humanos, a maioria não vou dizer a maioria, mas muitos deles estão também contaminados por essa pandemia, mas como homens públicos nós não podemos deixar a situação à mercê da sorte. Então nós temos que contratar mais médico emergencial, fazer o que for possível para amenizar um pouco a situação do nosso povo. Ainda na área da saúde, a Ivone, do Santa Genebra, ela diz: precisei utilizar o Centro de Saúde Costa e Silva e estava fechado. A quem recorrer? Pois é, a gente tem feito essas intervenções e ali na Santa Genebra, principalmente do Costa e Silva, o Centro de Saúde, ele está fechado para uma reforma, porque ele está em garantia, porque a empresa que o construiu, os pisos rachou, então a prefeitura dividiu o Centro de Saúde em vários locais de atendimento. Eu peço que a Ivone procure se informar lá mesmo no posto de saúde, tem alguém lá que informa, ele está dividido. Eu sei que a maioria dos atendimentos está sendo feito no São Quirino, entendeu? Mas está sendo feito por uma reforma por conta de um serviço mal feito. Eu acho que faltou fiscalização da prefeitura nesse momento, porque o piso está todo rachado. Estou falando porque eu fui ver em loco e tive uma reunião lá com a coordenadora e com as diretoras de saúde para ver a situação e como é que ia ficar o atendimento dos moradores daquela região. Tá certo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Câmara Municipal de Campinas. A gente inicia o ano legislativo de 2022. Nesta quarta-feira já temos a primeira reunião extraordinária. Eu queria que primeiramente o senhor falasse da decisão da presidência em voltar aos trabalhos remotos. Nós já tivemos aqui no legislativo. Qual é essa preocupação nesse momento e como devem ser esses trabalhos nesse período em que as reuniões passam a ser de forma online? Nós já tivemos em 2019, 2020, se não me engano, até agosto de 2021, 2020 e 2021 até agosto, nós tivemos já sessões extraordinárias online. E isso, por conta da pandemia, nós temos que ter responsabilidade, porque nós tivemos, durante o aparecimento da Ômicron, vários funcionários, inclusive aqui da TV Câmara, e também até vereadores, funcionários, que contraíram essa doença, essa Ômicron, e que ela ela esparrama muito rápido, ela contamina muito rápido. Então nós tivemos a responsabilidade de voltar às sessões remotas. Se isso lá para o meio do ano, ou quando tiver mais calmo, não com tanta transmissibilidade, a gente pode voltar online. Desde que as reformas que nós estamos iniciando na Câmara Municipal, elas tenham também terminado, porque nós vamos reformar o anfiteatro, ou seja, o plenário da Câmara Municipal, porque nós temos problema de estruturas estruturais que tem que ser reformado. Estamos com várias reformas na Câmara Municipal. Então nós não podemos voltar, porque nós não vamos ter esses espaços à disposição nossa. Então, assim que tivermos uma calmada e também na epidemia, e também as nossas reformas forem terminando, a gente pode voltar online ou presencial todas as nossas atividades aqui na Câmara. Mas nós vamos fazer as sessões extraordinárias remotas, fazermos também as reuniões das comissões através de sistema remoto também, e também as audiências públicas, também remotamente, por conta das nossas reformas e também dessa pandemia aí que nós temos que ter cuidado. É um momento de cautela, então, e
sempre acompanhar o panorama da cidade. Se for melhorando, essa decisão pode ser refeita, então, ao longo do ano. Isso, sem dúvida nenhuma, como nós fizemos no passado. Em agosto do ano passado, se eu não me engano, a gente voltou ao trabalho presencial, sem nenhum tipo de problema para os nossos funcionários ou para as pessoas que aqui nos visitam. Então, acalmando, tendo uma normalidade aí nas nossas vidas, no nosso cotidiano, a gente volta presencial. Presidente, até sobre este assunto, a Yasmin, do bairro Ponte Preta, ela pergunta: gostaria de saber o porquê não podemos mais visitar os gabinetes para falar com os vereadores. Não pode, porque nós estamos vivendo um momento pandêmico. Vocês vejam bem, se as pessoas se reúnem em família, isso está aprovado. Agora, por exemplo, no Natal aumentou muito, Natal e final do ano aumentou muito a contaminação da Ômicron por conta das reuniões em família, de festejar o Natal, de festejar o Ano Novo. Por isso, Yasmin, que nós tomamos todo o cuidado, e isso não é possível. Mas todos os vereadores têm gabinete, têm e-mail, é só comunicar, tem telefone, entendeu? Pode comunicar com qualquer um deles que eles vão estar respondendo às ansiedades. Eu, pelo menos, não tenho tido problema no meu gabinete. Tudo aquilo que o pessoal tem nos pedido, a gente tem retornado, eu retorno todas as ligações e a gente tem feito um trabalho como se fosse presencial. Eu não vejo problema nisso. E tem as redes sociais também, a maior parte dos vereadores tem rede social. Exatamente, também. Já teve Câmara, a Câmara Municipal de Campinas, ela está... Tecnologicamente, ela está dentro dos padrões, então é só querer comunicar com a gente que a gente está aí à disposição de todos os munícipes. Presidente, agora há pouco o senhor falou da questão partidária, lembrou que esse ano é um ano de eleição. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre de que forma, então, esse clima que a gente tem aí, as eleições presidenciais, também a eleição para governador, de que forma isso influencia no trabalho do Legislativo como um todo, ou se não há influência alguma? Não, veja bem, nós não temos influência alguma, porque nós temos uma legislação eleitoral que proíbe muitas decisões ou vamos dizer assim, as atitudes dos vereadores. Ela é controlada pela lei. Nós devemos ter aqui vários parlamentares que são candidatos a deputado, a deputado estadual, a deputado federal, pelo que a gente sente, né, que é um direito de todos, é um direito de todo cidadão. Aqui nós não vamos questionar e nem temos o direito de questionar isso. Mas eu tenho uma preocupação muito grande nessas eleições, nesse ano eleitoral, por conta da polarização, por conta da politicagem suja que a gente tem visto por aí. São extremos de ambos os lados, e nós temos que pensar, e muitas vezes esquece que todos que almejam um cargo eletivo, ele vai trabalhar pelo povo. E muitas vezes a gente não tem visto isso. A gente tem visto uma guerra entre os políticos para se manterem no poder ou para fazer em benefício próprio, em detrimento da população que espera muito de nós. E às vezes aquilo que eu falei, aí um quer derrubar o outro, quanto pior melhor, entendeu? Nós temos que pensar primeiramente no país, nós temos que pensar no Brasil, que é muito maior que nós temos que pensar nas nossas famílias, nós temos que pensar no povo, que paga o nosso salário, e não a gente fazer do povo um escravo, entendeu? Porque nós temos que trabalhar para ele, não o povo trabalhar para nós, entendeu? Então eu vejo com muita preocupação essa eleição, sinceramente tenho muito medo, mas espero que Deus proteja todos os políticos, todas as cabeças pensando desse país e que vão disputar a eleição para que ela transcorra numa maior serenidade possível. Quarta-feira, dia de primeira reunião extraordinária, nós temos aí 22 itens na pauta. Entre esses itens, nós temos aqui, olha, cerca de 12 projetos, temos 4 moções e requerimentos. Aí volta naquele mesmo, você que acompanha a TV Câmara Campinas, volta agora a entrar na mesma pauta, não tem mais o ementário, como acontece nas reuniões ordinárias. Qual a expectativa para esse primeiro dia de trabalho dos 33 vereadores em conjunto? Eu tenho certeza que os 33 vereadores são responsáveis, por isso que eles estão aqui, e nós já fizemos isso no passado, através
das deliberações remotas, da nossa sessão extraordinária remota. Eu espero que a assiduidade, que o comparecimento dos vereadores seja intenso, seja bastante produtivo, que mesmo sendo remota, a produtividade, vocês viram que a gente está colocando até muito mais projeto do que o habitual, do que a gente se colocava no passado. Eram 10 projetos no máximo. Nós temos aí na resolutividade, nós teremos 22 projetos. E eu espero contar aí com o apoio e com a determinação de todos os vereadores da casa. Presidente, sobre essa expectativa de 2022, né? Sempre chega a pergunta aqui sobre plano municipal para apoiar os comerciantes, tem pergunta aqui sobre vacinação, área da saúde, da Jéssica do Parque Brasília, o Antônio do Centro. Estes assuntos ainda sobre o impacto da Covid-19 é um assunto que vai ficar presente para esse ano? Não, sem dúvida nenhuma, vai estar presente porque nós estamos vivendo, a pandemia não acabou. A gente tem a expectativa, a fé em Deus, que ela acabe o mais rápido possível com menos pessoas afetadas, é óbvio. Mas a questão dos comerciantes, que a pessoa fala aí, comerciantes, hotéis, nós ajudamos muito aqui a Câmara Municipal. Todas as discussões e a maioria daqueles do PAIS, que é um projeto do Executivo Municipal, passaram pela Câmara. A gente teve reunião aí com a Brasel, a gente teve reunião com todas as entidades representativas aqui na Câmara, de hotéis, bares e restaurantes. Aqui passou pela Câmara, a gente recebeu todo esse pessoal e fizemos as inserções junto ao Executivo para que amenizasse, principalmente naqueles momentos que eles passaram um certo tempo fechado. Essas discussões vão continuar, nós vamos estar atentos a todas elas e pode ter certeza, inclusive, da vacinação. Entendeu? A gente quer que tenha vacina, que sejam vacinados, porque você imagina se o povo brasileiro não tivesse sido vacinado para a primeira e segunda dose. Nessa Ômicron, o que seria do país? Se nós tivemos 500 mil mortes com a Delta, imagina o que seria de mortandade se não tivesse sido vacinado todo esse pessoal. Presidente, uma última pergunta, então, eu queria que o senhor falasse de forma geral, a gente falou aí das sessões que vão continuar, já falamos do atendimento, também das audiências públicas que vão acontecer aí no modelo remoto. Qual deve ser, de acordo com as suas informações, os projetos mais discutidos? Tem projeto que vem do Executivo para casa? O que a gente pode adiantar em termos de matérias que vão ser amplamente discutidas aqui no Legislativo neste primeiro semestre? Veja bem, a Câmara é o local de debate. Aqui é debate de ideias, é debate político, sempre com uma certa tranquilidade e os ânimos, para que os ânimos não se exaltem. Porque nós temos pessoas que têm ideologia diferente aqui dentro da Câmara Municipal, tá? Mas os projetos polêmicos sempre foram debatidos. Se tiver que fazer audiência em algum projeto, nós não temos nenhum projeto de extrema, assim, como é que você acabou de falar, polêmico. O único projeto polêmico, e ele vai vir para a pauta logo, é um projeto do Nelson Rossi, que fala sobre o passaporte vacinal. É um projeto polêmico, porque tem muita gente que é contra e muita gente que é a favor. Mas nós temos que pautar. É um dever da Câmara Municipal fazer o debate. O debate, ele é salutar. Então, eu acho que nesse primeiro semestre, pelo menos que aparenta e que está já protocolado e no ponto já apto para vir para a pauta, será esse projeto. Pelo menos pode ser que venham outros projetos, entendeu? Mas nesse primeiro momento esse é o projeto. Mas os vereadores têm convicção daquilo que eles querem, daquilo que eles pensam, e nem todo mundo aqui pensa igual. Mas é por isso que o debate e a Câmara é esse lugar para a gente fazê-lo, e vamos encarar todos os projetos, seja ele polêmico ou não, para colocar em discussão.
Vereador Zé Carlos, presidente da Câmara de Campinas, presidente do Parlamento Metropolitano, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total, participando das notícias do Legislativo, respondendo aqui aos nossos telespectadores. Já fica o convite novamente para o senhor participar aqui, para poder esclarecer, contar tudo o que está acontecendo, e a gente segue acompanhando o trabalho do senhor e de todos os parlamentares. Eu que agradeço aos telespectadores, agradeço aos funcionários da TV Câmara aqui, que são excelentes funcionários, agradeço você, agradeço a Mirna, agradeço, enfim, todos os vereadores, todos os munícipes, e pedir para Deus que ilumine o nosso país, para que a gente tenha mais felicidade esse ano e que a gente não sofra tanto com essas pandemias, porque pelo noticiários não será a última essa Ômicron, deve estar vindo outras variantes por aí, mas Deus é maior, vamos estar sempre junto com Ele para que Ele nos proteja de todos os perigos. Obrigado a todos. É o desejo de todos nós. Agradecemos novamente a participação do vereador Zé Carlos e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, fazendo aquele balanço de comissão. A gente começa com uma comissão de representação, Mirna. Isso, a gente lembra que hoje é o último dia que a gente ainda mostra o trabalho das comissões no ano de 2021 e a expectativa para 2022. A gente vai falar agora da comissão de representação para acompanhar a instalação das alças de acesso na rodovia dos Bandeirantes. Confira. No último ano, foi criada uma comissão de representação a respeito da instalação das alças de acesso da rodovia Bandeirantes para as avenidas John Boy Dunlop e Rui Rodrigues. O vereador Igor Diego, que preside a comissão de representação, acredita que os acessos são de extrema importância para os distritos de Campo Grande e Ouro Verde. São dois distritos isolados de Campinas, né, que tem uma característica comum. E para a elevação agora comercial e industrial dessas regiões, a gente precisaria ter as ligações na rodovia, que daria acesso de maneira mais prática, rápido, inclusive ao aeroporto do Viracopos. Então, isso seria um incentivo para ver mais indústria. Segundo, é o desafogamento ali da Avenida John Boy Dunlop, que é do Campo Grande, e da Avenida Rui Rodrigues, do Distrito Ouro Verde. Então, criaríamos acessos para desafogar essas duas vias, né, que são bem carregadas. Ao longo de 2021, a comissão se reuniu para debater a questão e viabilizar o apoio do município para essa obra, que é uma reivindicação antiga da região. A primeira coisa que nós fizemos, chamamos aqui o presidente da INDEC. Então, o presidente da INDEC participou da comissão para trazer o que o município tem e aonde que está parado, se existe o interesse do executivo, quais são os projetos. E nessa reunião nós descobrimos que não existe projeto executivo, o que uma situação que sempre foi dita para a gente, enquanto a gente não era vereador, não tinha acesso muito assim a essas documentações. Foi uma surpresa para mim e para os demais vereadores. Não existe projeto executivo, existe sim um esboço, né, uma ideia no papel. Então nós fomos e marcamos o próximo passo, foi para a Artesp. A Artesp é o órgão estadual que tem por competência, né, gerenciar as rodovias do estado. Apesar dos esforços da comissão, a obra não avançou. Em novembro de 2021, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, montou um grupo de trabalho de estudos técnicos para a construção da alça. Depois de uma reunião com a agência, o vereador Igor conseguiu algumas explicações. Eu estive presencialmente lá, fui muito bem atendido. Eles me mostraram e explicaram o porquê o projeto não avançou ainda das ligações, pelas características da rodovia Bandeirantes. É uma rodovia nível 0, que significa que é de alta velocidade, 120. E também tem a questão que ela é a melhor rodovia do Brasil, eleita aí pelas revistas, né, pelo pessoal que acompanha essas questões. Então, eles acreditam que essas ligações poderiam prejudicar um pouco, por outro lado, a característica da rodovia. Sem dizer que a rodovia do Bandeirantes também é um acesso por cidade. Não tem mais que um. E aqui em Campinas nós já teríamos mais duas, né? Então ficaria 3. Ou seja, eles apresentaram um lado deles, tá? E eu apresentei a demanda da população.
Mesmo sem uma resposta positiva da Artesp, o parlamentar acredita que a comissão cumpriu sua função. O mais importante que eu tenho a dizer que essa comissão resolveu e descobriu não é a conquista em si, se vai ser feito ou não, mas nós trouxemos de fato a verdade. O povo precisa da verdade. Se sim, por que sim? Se não, por que não? E que pé que tá? Então nós conseguimos, através de várias reuniões, análise, documentos, levantar a verdade e trazer para a população que espera da gente esse acompanhamento. Tá? Então, junto com o Poder Executivo, se precisar da Casa Legislativa para elaborar projetos, para mudar, através de lei, a característica de uma avenida ou outra, a Câmara Municipal se fez presente para oferecer todo tipo de apoio do Legislativo. A comissão serviu para isso. E no final do ano passado, por iniciativa do vereador Carlinhos Camelô, a Câmara criou a Frente Parlamentar destinada ao microempreendedor, da micro e pequena empresa, microcrédito e economia solidária de Campinas. Esta que deve ter muito trabalho ainda em 2022. Acompanhe a reportagem de Michel Amorim. Foi instalada na Câmara em setembro do ano passado uma frente parlamentar destinada ao microempreendedor, da micro e pequena empresa, microcrédito e economia solidária de Campinas. O vereador Carlinhos Camelô é autor da proposta para a criação do grupo e também presidente, e fez um balanço dos trabalhos. A ideia de abrir essa frente parlamentar do microempreendedores veio quando aprovou nessa casa a frente parlamentar. Então achei necessário já colocar essa frente parlamentar do microempreendedor. Porque o microempreendedor é aquele que eu represento, que é o camelô, que é aquele permissionário, que são as pessoas que têm microempresa que a gente tem ali. Então a ideia foi fazer debates, entendeu? Trazendo proposta, às vezes até chegar num projeto de lei para que ajude essas pessoas. Segundo o vereador, o objetivo da criação dessa frente parlamentar é promover ações de melhorias, capacitação e desenvolvimento dos empreendedores, principalmente do comércio popular e feiras de Campinas. A gente vai estar aqui fazendo um debate, trazendo nessa Câmara vários microempreendedores, está debatendo esse tema e está trazendo para essa casa esse tema, onde eles vão ter voz também. A frente parlamentar é diferente das comissões existentes na Câmara. Ela possibilita representar o Legislativo em atos externos, bem como ter representantes da sociedade civil com o objetivo de apresentar a proposição sobre determinado assunto. Uma frente parlamentar, ela dá voz para a sociedade civil. As pessoas, elas podem vir aqui, elas podem falar, a gente pode discutir. Essa casa vai ouvir essas pessoas. E é assim que a gente quer, que as pessoas podem chegar aqui, podem dar suas ideias, através das suas dificuldades que eles têm dos microempreendedores, trazer para essa casa, ver se a gente também sai com um projeto de lei aqui para que ajude eles. Só reforçando, né, Mina Abreu? Amanhã, então, tem o retorno da reunião extraordinária com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Serão 22 itens que serão discutidos pelos parlamentares de forma remota. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, você acompanha a primeira reunião ordinária de 2022 e os itens, o detalhe de cada uma das matérias, você encontra no site www.campinas.sp.leg.br. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo e até mais. Até mais. Olha só, gente, semana passada e neste fim de semana, né, uma forte chuva caiu aqui na cidade de Campinas, também em muitas cidades da nossa região, o que acabou ocasionando em alagamentos, quedas de árvores, transtornos para muitos moradores e também motoristas. A Defesa Civil sempre faz orientações importantes para esta época. Por isso que o repórter André Aranha está na sede da Defesa Civil e tem informações, dados sobre este período. Então seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Bom, como você disse, chove bastante na cidade de Campinas e a Defesa Civil estará de olho, principalmente até sexta-feira. Por isso a gente veio conhecer como é o trabalho de fiscalização, monitoramento e também as orientações da Defesa Civil. Tudo bem, Sidney? Boa tarde.
Boa tarde a todos, estou à disposição. Bom, vocês estarão, não é, como eu disse, certamente de olho, principalmente até sexta-feira. Por quê, Sidney? Nós tivemos a semana passada uma informação de índices pluviométricos acima de 200 milímetros, o que efetivamente aconteceu em todo o estado de São Paulo. Isso nos preocupou muito do ponto de vista de diversas ocorrências que aconteceram no estado, inclusive com mortes. E existe uma tendência desse alerta, ele começa a diminuir a partir de quinta, sexta-feira. Então eu diria que nesses próximos dias nós estamos aí com uma preocupação muito alta, estado de atenção, porque já existe um encharcamento do solo, uma preocupação muito intensa com ocorrências relacionadas principalmente com erosão, deslizamento, queda de árvore, e também a questão relacionada com o desabamento de paredes e muros, porque o solo está muito encharcado e existe sim uma preocupação, o que nós chamamos de estado de atenção para toda a cidade de Campinas e para toda a região de Campinas. Bom, qual a principal orientação? Buscar abrigo, acionar a Defesa Civil? O que a gente tem orientado de forma muito constante nesse período agora de chuva mais intensa, as pessoas sempre procurarem evitar trafegar em qualquer área de alagamento, porque muitas vezes depois de um temporal as pessoas às vezes tendem a imaginar que ela conhece a via, mas às vezes essa via foi afetada, existe uma cratera e às vezes o carro pode cair dentro de uma cratera. Então nunca trafegar numa via que foi afetada, que está alagada. Uma questão importante, principalmente nesse período, aquelas áreas que já são consideradas tradicionalmente como pontos de alagamento, de inundação, as pessoas devem evitar essa área. E se o morador se defrontar com uma situação adversa dentro da sua moradia, ele deve imediatamente sair do local, acione a Defesa Civil pelo telefone 99 e também, em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193. Isso salva vidas, isso ajuda muito as pessoas não esperarem, elas acharem que esperar amanhecer, principalmente nesse período noturno. Como nós estamos tendo uma chuva muito intensa durante vários dias, o encharcamento ele é um potencial de risco alto. A pessoa às vezes fica esperando amanhecer para acionar a Defesa Civil e às vezes pode ter uma queda de parede, alguma questão durante a madrugada, como aconteceu em outras cidades aqui do estado de São Paulo. Então isso é extremamente preocupante. Acione a Defesa Civil, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 para que possa ser feita uma vistoria e salvaguardar a vida das pessoas. 199, a Defesa Civil em qualquer horário, né, Cid? Em qualquer horário, 24 horas. Se ele percebeu qualquer água estranha, alguma fissura, rachadura que aumentou depois de uma chuva, algum barulho dentro da sua moradia, saia do local, acione a Defesa Civil e acione o Corpo de Bombeiros, porque você muitas vezes não tem a percepção, principalmente quando uma infiltração de água muito intensa dentro de uma residência. Às vezes essa casa pode entrar em colapso a qualquer momento e a pessoa não tem a dimensão. Um muro também é extremamente preocupante. Como você tem essa saturação no solo, uma inclinação de muro pode representar uma queda a qualquer momento e ferir uma pessoa ou matar uma pessoa. Bom, como sistema, não é, como medida de prevenção, o cidadão pode também se cadastrar, né, no sistema de alerta da Defesa Civil. Como é isso, Cid? Com certeza. Hoje nós estamos aí com aproximadamente mais de 100 mil pessoas que fizeram esse cadastro na Defesa Civil. A pessoa faz o cadastro do CEP onde ela mora ou de algum parente onde ela mora. Ele manda isso, um SMS para o 40199 e ela vai receber os alertas da Defesa Civil, principalmente quando existe a proximidade de alguma chuva aqui na nossa região. Isso é uma medida de antecipação. A pessoa, à medida que ela recebe um alerta desse, ela procura evitar as áreas de alagamento e também já ficar mais atenta. Esse serviço é gratuito, é um serviço que colabora muito com a sociedade e ele foi em virtude principalmente daquilo que aconteceu em 2016 aqui, a microexplosão, aquele tornado que nós tivemos na cidade, que observou que nós não tínhamos, o Brasil não tinha um sistema de SMS. Então isso hoje é uma medida extremamente importante e qualquer pessoa pode usar e atualmente mais de 100 mil pessoas adotam isso em Campinas hoje.
Como as pessoas fazem para se cadastrar? É só cadastrar, mandar o SMS por 40199. Automaticamente o CEP que foi colocado ali, ele entra no cadastro da Defesa Civil do Estado, e a meteorologia, quando ela recebe algum aviso para aquela região, para aquela cidade, ela vai emitir esse alerta para esse CEP. Então basta simplesmente a pessoa mandar o CEP por 40199. Bom, lembrando que a Operação Verão, né, que começou no dia 1º de dezembro do ano passado, continua até março, é isso, Cidinei? Ela continua até março, se as condições não se alterarem, ela permanece até março, e nós estamos tendo aí um índice bastante alto de ocorrências no estado de São Paulo, um índice bastante significativo. Então, às vezes, pode ser que haja um prolongamento dessa operação. Se de repente as questões, existe uma comissão estadual que define, mas a princípio ela vai até 31 de março de 2022. Para o pessoal que ainda não sabe, fale um pouquinho sobre essa operação, por favor. A Operação Verão é uma operação que ela acontece todos os anos, ela segue uma resolução do Estado de São Paulo, uma resolução da Casa Militar. É uma resolução que estabelece que todos os municípios da região metropolitana estão integrados dentro de um parâmetro único, que é a questão principalmente do monitoramento, das previsões meteorológicas. Existe um serviço de meteorologia 24 horas dando esse suporte. Na cidade de Campinas, o pessoal que trabalha no monitoramento são em torno de 29 servidores que se revezam 24 horas, coletando, recebendo informações. Eles fazem monitoramento de nível de rio, imagens de satélite, imagem de radar, e também fazendo essa publicação em tempo real para qualquer cidadão no resiliente.campinas.sp.gov. Isso funciona 24 horas e qualquer cidadão pode acessar. Além disso, nós temos os plantões das diversas secretarias municipais, como Secretaria de Habitação, Assistência Social, ENDEC, Bombeiros, a GM, a Assistência Social, a Urbanismo, a Habitação. São as diversas secretarias que, durante todo esse plantão que nós estamos tendo agora, eles também reforçam o plantão junto com a Defesa Civil Municipal, e isso dá uma garantia, um suporte bastante significativo. Para vocês terem uma ideia, só nesse sábado e domingo foram 158 ocorrências que foram registradas. É um número bastante significativo, e isso é distribuído nos diversos setores da administração pública, sempre com o principal objetivo: preservar a vida humana. Pois é, Cidinei. Campinas, gostaria que você falasse a respeito disso, compõe o grupo de centros de resiliência, né? Sim, é uma coisa extremamente importante para a cidade de Campinas. Genebra, a ONU em Genebra definiu Campinas como um centro de preparação para cidades resilientes. Isso quer dizer que nós estamos preparando outras cidades, principalmente na atuação de planejamento de uma cidade resiliente, e isso é fundamental para toda a nossa cidade e até para o Brasil. Bom, eu vou passar já para o estúdio, Cidinei, só para o pessoal em casa, não é, se ambientar aqui onde a gente está, exatamente onde, o que é isso, são radares, como funciona, por favor. Esses são o sistema de monitoramento das vias, das principais vias que representam preocupação de inundação. Isso aqui é a atuação especificamente da INDEC, que é o que cuida, aqui é o Orozimbumaia. Então nós temos um sistema de monitoramento que ele vai indicando como ele vai subindo. A INDEC, à medida que eles fazem esse monitoramento, mas eu vou antecipando, é muito difícil, porque a inundação ela é muito rápida, ela vem de uma hora para outra. Por mais que você tenha qualquer sistema de tecnologia, você sempre será surpreendido. E aqui então nós temos essas áreas. Ali é o radar meteorológico, esse aqui é o que é monitorado 24 horas. Vocês percebam que tem vários pontos vermelhos nesse monitoramento, é chuva forte, que está acontecendo em várias cidades agora do estado de São Paulo. E aqui nós temos a cidade de Campinas com uma chuva moderada. E isso pode mudar a qualquer momento. Então, por exemplo, aqui nós temos próximo de Piracicaba, aqui, uma chuva um pouco mais intensa. É onde está vermelho ali, né? Onde está vermelho, exatamente. Então você tem que ir acompanhando para ver se existe uma evolução. E aí você tem uma grande dificuldade. Vocês percebam que tem esse arco, esse círculo, que ela vai dar exatamente no limite de Campinas, esse círculo que é
o campo de visão desse radar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar um outro radar que vai pegar exatamente o outro lado do estado, que vai pegar principalmente sul de Minas. Então, percebam que a divisa Mogi Guaçu, a chuva vai ser um pouco mais intensa. Então, você tem que acompanhar para ver se essa chuva não vai se deslocar para a cidade de Campinas. Bom, Campinas, sou leigo, logicamente, no assunto, né, Sidney? Sim. Mas, aparentemente, tá um pouco mais tranquilo que essa região aqui, né, de Mogi Guaçu. Sim, ela está... Eu diria para você que o circuito das águas, a região divisa com Minas, hoje é que está mais preocupante, inclusive para deslizamento, para qualquer outra situação. A preocupação nossa é sempre a formação de um temporal em cima da cidade. E isso hoje é a grande preocupação da Defesa Civil. Nós estamos com um acumulado de mais de 200 milímetros. Nossa. Daí, de repente, você pode ter uma chuva, mesmo que seja muito de 20, forte. 30 milímetros, mas ela é forte e localizada. Então, isso é uma situação extremamente preocupante. Então, quando a Defesa Civil orienta para uma família que ela não pode ficar na sua residência, é porque o risco ele é potencial, considerando isso. E aí nós temos também ali o monitoramento dos rios, que é outra preocupação, que é onde vocês estão vendo o vermelho ali, aquele totalmente vermelho, ele está subindo, exatamente, que é lá em Itatiba, que é onde vai ter um reflexo aqui na cidade de Campinas, especialmente em Sousas. Então, além disso... Principalmente Sousas, que ele pega o rio Atibaia. Tá. O de Joaquim Egídio já é outro monitoramento que nós temos que fazer com outros equipamentos. Então o pessoal de Sousas tem que ficar bem atento. Que tá assistindo pessoal de Sousas, todos que têm o rio Atibaia, ele tem esse monitoramento, ele é feito 24 horas. À medida que ele vai subindo, uma equipe se desloca para o local, faz uma imagem, fotografa o local, verifica, para alertar uma comunidade que existe ao longo do rio Atibaia. Então esse trabalho ele funciona 24 horas, é um trabalho extremamente intenso do ponto de vista de monitoramento e também Capivari. Capivari também é mais para baixo, ele representa uma grande preocupação, que é o rio Capivari, que são os dois hoje assim que representam, Capivari, ele está num índice também ali subindo, perceba, subindo. E esse monitoramento é sempre em tempo real. A Defesa Civil trabalha com essas equipes 24 horas fazendo esse monitoramento e disponibilizando isso no site, sempre no resiliente.campinas.sp.gov.br. É uma luta difícil, é uma batalha muito difícil que nós temos que estar sempre... E a população é importante que ela saiba como é também a dificuldade de você ter uma previsão, às vezes, concreta, assertiva. Bom, sinal de alerta ligado, então realmente... Forma permanente. Pois é, bom, tá com a gente aqui o Sidney, ao vivo no Câmara Total à sua disposição. Pois não, Gabriel? Muito interativo, muito bacana acompanhar esses mapas, informações importantes, então alerta para as regiões aqui da cidade de Campinas e outras cidades. Sidney Furtado, diretor aí da Defesa Civil, primeiramente quero agradecer a disponibilidade do seu tempo novamente aqui com a TV Câmara Campinas, com o programa Câmara Total. E caso o telespectador que está nos acompanhando cadastrou, digitou lá no 40199 para receber o SMS, digitou no assunto o CEP da casa dele, essa informação, o que ele vai receber em relação à chuva, em relação a vento, que informação que essa pessoa recebe, o que ela faz com ela? Quem mora em área de risco tem um tempo para se deslocar, quem vai ter que sair com o carro vai ter que tomar cuidado com área de alagamento. Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde, Sidney. Boa tarde. Ela vai receber uma informação uma informação daquele radar, ou de um desses radares, dizendo: tem uma chuva próxima à cidade de Campinas, está em Paulínia, está em Sumaré. Ela vai receber uma informação desse porte, ou às vezes a informação já está chovendo forte em Campinas. Nesse momento ela deve evitar trafegar em áreas de alagamento, ela deve adotar algumas preocupações de nunca tentar enfrentar nada que tenha ocorrências relacionadas com a chuva. Então essa é a primeira questão. Um detalhe importante, você tem, cita lá às vezes previsão de raios.
Muitas vezes os casos de morte, eles acontecem quando não está chovendo. As pessoas tendem a ir tirar a roupa do varal antes de chover. E aí elas ficam expostas, porque na realidade já está acontecendo os raios. Então as pessoas, ela recebeu um alerta, tem raios, está tendo trovão, ela fique em local seguro, ela não fique exposta. Não fique... Aqui recentemente nós tivemos uma queda de árvore que quase atingiu uma pessoa durante uma chuva, numa área central aqui de Campinas. Então as pessoas evitarem qualquer tipo de situação que possa se colocar em risco. Então isso é fundamental e é mais uma medida de prevenção. E se ela tiver mais dúvidas a respeito de informação de alerta, ela pode consultar o resiliente.campinas.sp.gov e vai pegar ali uma informação de qualquer alerta adicional que porventura foi lançado para a cidade de Campinas. Você citou aí o exemplo de roupa no varal, muito legal, muito curioso. Também o pessoal que hoje vai bater uma bola. Exatamente. Piscina é muito comum, as pessoas... Bom evitar, né? Evite ficar exposto. No momento hoje de jogar a gente comenta o seguinte, quando é questão de botijão de gás tem que estar isolado e ventilado. Ele não pode ficar dentro de uma residência. A questão do raio, ele tem que estar abrigado. Ao contrário, a pessoa tem que ficar no local de abrigo e seguro, nunca ficar exposto. Então, isso é uma medida que pode salvar muitas vidas. Bom, o pessoal em casa certamente está perguntando, não é? E aí, Sidney, quando que as chuvas vão parar? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Dá para cravar ou não? Olha, eu diria para você que atualmente nós estamos passando no pior período de chuva do ano e dos últimos anos. Com certeza. Porque na realidade nós estamos enfrentando uma situação adversa, com uma frente fria praticamente estacionária sobre o estado de São Paulo, ocasionando mortes. E a nossa expectativa agora é que ela melhore a partir de quarta, quinta e sexta-feira. Melhore. Isso dá uma trégua e aí você vai passar a ter aquelas situações de temporais localizados. Aquela expectativa... Chove, para e às vezes de chuva muito intensa. Então eu diria para você que nós só vamos ter sossego a partir de abril deste ano. Não tem perspectiva antes disso. É a grande preocupação nossa. Toda a Operação Verão, ela foi concebida para que a gente tenha mais tranquilidade a partir de abril. Então a Operação Verão, que acaba a princípio em março, talvez seja até prorrogada até abril? Olha, eu diria para você que independente dela, ela pode até se encerrar, mas nós estaremos mantendo a preocupação até abril. Tá bem, Sidney, muito obrigado. Mais alguma coisa, alguma informação importante ao vivo aqui no Câmara Total? Estamos à disposição pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, também ao Sidney Furtado, bastante interativo, né? Mostrando aí todos os radares, todas as informações em relação à chuva que neste momento cai aqui na cidade de Campinas, próximo aqui à Câmara de Campinas, no bairro Ponte Preta. Então tome muito cuidado, você que precisa sair de casa daqui a pouco, porque a chuva ela permanece. Você acompanhou agora aí a nossa reportagem com o André Aranha, né? Uma semana complicada aí, pelo menos até o mês de abril a gente vai ter que redobrar então as atenções para quem mora em área de risco, área de alagamento, tomar muito cuidado quando para o veículo perto de árvore, então um momento difícil. 1h32, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo, viu? Nós vamos conversar com um advogado para falar sobre vacinação em crianças e os pais que decidirem não vacinar. Será que eles podem ser penalizados? Rápido intervalo e a gente volta já já. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 1h36. E olha só, recentemente a Anvisa aprovou a vacina desenvolvida pela Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos e a da Coronavac para as crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos. Isso quer dizer que o imunizante é seguro e capaz de proteger pessoas dessa faixa etária de serem hospitalizadas ou morrerem se contraírem o SARS-CoV-2. Agora, vacinação infantil é obrigatória?
Se os pais não vacinarem as crianças, serão penalizados? O que pode acontecer? Sobre este assunto, eu converso agora com o Antônio Carlos de Freitas Júnior, advogado, especialista em direito eleitoral, professor de direito constitucional. Então, Antônio Carlos, muito obrigado por novamente aceitar o nosso convite e participar aqui do Câmara Total. E desde que eu me conheço, vacinação infantil, ela acontece. Mudou recentemente alguma legislação em relação ao passado e essa vacinação? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Gabriel Castro. Muito obrigado à TV Câmara Campinas. Um abraço a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Câmara. Olha, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito claro e continua com a mesma redação, viu, Gabriel? É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ou seja, como você disse, com a aprovação pela Anvisa, a Autoridade Sanitária Nacional, a Autoridade Nacional de Vigilância Sanitária, é recomendado por ela, torna-se, por força do artigo 14, parágrafo 1º do ECA, obrigatória a vacinação das crianças. Então, sim, é obrigado, e os pais têm o dever, os pais, a comunidade, a família, as escolas, as instituições de ensino e toda a sociedade e o poder público de garantir esta vacinação às crianças em nosso país. Semana passada, o Ministério da Saúde pediu que os pais, abro aspas, procurem recomendação prévia de um médico antes da imunização, fecho aspas, o que foi criticado por especialistas. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele afirmou que o pedido não era uma imposição e sim uma recomendação. A legislação, ela diz alguma coisa sobre recomendação para tomar vacina? Tem que existir uma receita para as crianças se vacinarem, Antônio Carlos? Não, Gabriel, isso não existe. Infelizmente, este debate foi politizado e existe um jogo político por trás da vacinação, o que é muito ruim, sobretudo para a conscientização cidadã dos brasileiros e das brasileiras. O que acontece? A autoridade, nesse caso, é a Anvisa. E a Anvisa, com testes, com estudos, com a ajuda de especialistas, infectologistas, de toda a ordem de especialidades, já concluíram o estudo e tornou recomendável. Então, não é necessário que se procure um médico ou que se procure orientação médica, porque isso já existe, tanto que houve a inclusão no Programa Nacional de Imunização. Isso é a recomendação técnica, enquanto poder público e enquanto autoridade médica. Então, não precisa procurar, já há essa recomendação e há a obrigatoriedade, sim, pelo ECA, de agora o pai tem que procurar o poder público, sim, para vacinar a sua filha ou seu filho. Então, você já leu aí um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala sobre esta obrigação. Tem vacina disponível no SUS, é obrigado, então, os pais a vacinarem esta criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente é hierarquicamente superior a qualquer decreto, portaria ou orientação do Ministério da Saúde? É isso que a gente precisa deixar claro no nosso país, viu, Gabriel? É lei federal. O ministro X ou Y pode falar, mas isto não derroga uma lei, isto não revoga a lei, isto nem é algo que faça chegar perto da autoridade, do status normativo, do status de obrigatoriedade da lei federal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você tem todo um microsistema de direitos humanos, um macrosistema de direitos humanos e um micro de direito da criança e do adolescente. E está inserido aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem força normativa. Inclusive, tem mecanismos de proteção, mecanismos de orientação dos pais, de incluir os pais em programas de conscientização, podendo chegar até as sanções administrativas, como multa ou até mesmo uma criminalização, quanto ainda prisão, quanto mais. Você tem um microsistema de proteção que pode levar, a depender do resultado, até as sanções penais.
Então, respondendo a nossa pergunta que você está acompanhando aí, você telespectador, deixar de vacinar as crianças contra a Covid-19 é crime? Então a resposta é sim, Antônio Carlos? É o que acontece. Pode vir a ser crime pelas circunstâncias concretas. Nós temos um tipo penal, que até vou ler aqui para você, artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Esta não vacinação, se não está disponível, se o pai recebeu a orientação necessária do poder público e insistiu, colocando seu filho a perigo, pode ser sim uma sanção penal. O que com certeza tem, aí não há dúvidas para ver, é que tem outras medidas, como encaminhamento a serviço de proteção, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, cursos, ou até mesmo, se for demonstrado, Gabriel, que está tendo uma desídia, um sistema, os pais, o pai, a mãe, as pessoas de guarda estão não tratando bem a criança, incluindo essa questão de vacinação, pode até a suspensão do poder familiar e até perda de guarda. Na teoria, existem essas possibilidades. Na prática, Gabriel, o importante é que o poder público conscientize a população, conscientize os pais. E se houver essa insistência, você tem essas medidas do ECA, até colocar a vida em perigo, a saúde de outro, inclusive da criança, em perigo, que pode ser sim um crime. Antônio Carlos, você entende que é interpretativo a disputa entre saúde pública versus liberdade de escolha dos pais? É o que acontece. Eu não vejo uma oposição porque a gente não está falando de uma escolha sobre a escola A, escola B, ensino religioso, coisas não. A gente está falando da saúde, não somente a pública, da saúde da criança. A criança, ela é responsabilidade dos pais, sim, mas não somente dos pais. Toda a sociedade é responsável pelas crianças. As crianças, como elas estão nessa idade de vulnerabilidade, nessa idade de desenvolvimento, há todo um regime jurídico especial, Gabriel, que compartilha a responsabilidade, não somente com os pais, mas a comunidade, os familiares, a sociedade, a escola e o poder público. Então, não é assim, não é como se escolhe a roupa de uma criança, não é como se escolhe coisas apenas que mudam, é a saúde pública e a saúde da criança. São dois valores constitucionais importantes que se somam na defesa da vacinação. Mas para ser muito técnico, viu, Gabriel? A questão é o seguinte, existe, por exemplo, escusa de consciência? Tem pessoas, por exemplo, que professam fé que não pode, por exemplo, uma transfusão de sangue. Nesses casos, até nesses casos, você tem jurisprudência que quando é criança, o juiz, o poder jurisdicional, impõe um determinado tratamento de saúde, como a transfusão de sangue. Então, tem que deixar claro, quando se fala de criança, é uma criança, uma pessoa em desenvolvimento, a coisa não é tão simples assim. Não é uma liberdade mera como criar um filho de profissão fetal ou a escolha de um time de futebol. Não, é a saúde dela. São estatísticas que, embora sejam baixas para a criança, deixa claro, Gabriel, por trás daquele 0,001 tem um rosto, tem um nome, tem um sobrenome, tem alguém que poderia ter uma vida pela frente, que pode ser ceifada, ser vítima da Covid por irresponsabilidade dos pais e de toda a sociedade, que precisa agora imbuir para que elas sejam vacinadas, já que a tecnologia foi aprovada pela autoridade sanitária, a Anvisa, que de maneira independente, de maneira autônoma, aprovou isso e hoje agora fica o dever ao poder público para prover a vacina e a sociedade para conscientizar os pais a levarem suas filhas, seus filhos para a vacinação. Ô Antônio Carlos, e em caso de pais separados? Aí, um quer a vacinação, o outro é contra. Precisa da autorização dos dois por escrito? Isso pode ser judicializado? Um quer, o outro não quer? Olha, quando há um processo, uma separação, você tem decisões sobre a guarda. Hoje o judiciário sempre busca a guarda compartilhada, que dois tenham esse poder de decisão. Se a guarda é compartilhada, os dois vão dialogar. Se há conflito, o juiz decide. Quando a guarda está para uma pessoa, para a mãe ou para o pai, esse vai ter a função de
levar a vacinação, aquele que ficou com a guarda. Se aquele que está com a guarda não estiver levando, não levar o filho que está sob sua guarda à vacinação, o outro pai ou a outra mãe que não tem a guarda poderá pedir para o juiz que impõe esse dever ou que permita que ele assuma a guarda para vacinar a criança, o seu filho ou a sua filha. Se eu conheço uma criança que não tomou a vacina contra a Covid-19, eu posso denunciar os pais ou responsáveis? Pode e deve, Gabriel. Vou te falar eu mesmo. O que eu fiz, eu mandei um e-mail para a escola, eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 2 anos, uns 5 anos. Eu pedi esclarecimentos da escola, se cobrou a carteira de vacinação. Existe lei estadual aqui em São Paulo que é obrigatório, no ato da matrícula, apresentar a carteira de vacinação. Eu cobrei da escola, eu quero saber, as carteiras de vacinação foram pedidas de todos? Ao verificar, os pais foram chamados para colocar a vacina do Covid ou qualquer outra vacina? Vocês avisaram o Ministério Público, o Conselho Tutelar? Eu estou cobrando isso da minha instituição de ensino, da instituição escolar que está meus filhos, e se você ficar sabendo, você pode denunciar. 2 órgãos são importantes nessa denúncia. Um até com base na petição do STF. O STF teve uma decisão que impôs ao MP, ao Ministério Público, essa preocupação. Então, o promotor público de criança e adolescente tem que receber essa denúncia. E o Conselho Tutelar. Então, se você ficar sabendo de alguém da sua família ou fora da sua família não está recebendo a vacina porque os pais estão omitindo esse cuidado, estão não deixando o Estado dar esse cuidado, estão impedindo o cuidado importante da vacinação, denuncie ao Ministério Público, procure o responsável pela infância e juventude, pela criança e adolescente e o Conselho Tutelar do seu município, da sua área, da região em que você mora. Denuncie, que os órgãos públicos vão trabalhar em conjunto para tomar atitudes, para orientar, para conversar, para tomar as atitudes cabíveis nesse caso. Denúncia é muito importante, viu, Gabriel? Isso é importante, esse esclarecimento para você que está nos acompanhando e até para quem fazer essa denúncia. Antônio Carlos, para os pais que se auto-intitulam anti-vacina e que dizem que eles definem o que os filhos farão enquanto eles estiverem morando aí sobre o mesmo teto. Está correto isso do ponto de vista jurídico? Existe isso? Nós estamos tratando de saúde, Gabriel. Imagina a criança chega com a perna quebrada, é o pai que vai decidir se ingessa ou não? Se imagina a criança tendo um infarto, precisa fazer algum procedimento. O pai tem que falar se vai salvar a vida ou não de uma criança? Isso não existe, Gabriel. Mas mais que isso, está escrito no ECA, artigo 14, parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação quando recomendado. Então, não é que o poder público tem que tornar obrigatório para ser obrigatório, chega a ser um pleonasmo. Quando recomenda, o que já aconteceu, torna-se, por força legal, Estatuto da Criança e Adolescente, obrigatório a vacinação das crianças. Poder público, compre a vacina e ofereça no posto de saúde. Pai, mãe, guardião, responsável, leve a vacinação. É o comando legal. Tá certo, mas não então o que está escrito. O que está escrito é a obrigação. A obrigação do artigo 14, parágrafo 1º. Ótimo. E essa obrigatoriedade de vacina, ela não é só em relação à Covid-19. Todas as vacinas que estiverem disponíveis no SUS, a criança obrigatoriamente precisa estar em dia. Isso mesmo, viu, Gabriel? Parece que a obrigatoriedade surgiu agora e é só de Covid, não. Poliomielite, enfim, todo aquele rol de vacinação é obrigatório. Precisamos resgatar esse passo tão fundamental que eliminou doenças que ceifavam as vidas de milhares de crianças. Todas as vacinas que são recomendadas pela autoridade sanitária são obrigatórias quando é criança, quando está sob a guarida do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, não é só Covid. Olha o calendário do seu filho, olha a caderneta. Se estiver faltando, procura o posto. Vamos colocar a vacinação em dia, porque isso protege a criança em específico
e a comunidade, porque diminui até o surgimento de doenças que estavam já erradicadas. Você tem perigo com a não vacinação. Isso é muito importante. A comunidade entender. Não é a guerra do Covid, é a guerra contra as doenças e pela vida das crianças. É muito importante tudo isso que você está passando para nós, Antônio Carlos, uma informação segura dentro de uma legislação. A minha dúvida e até o meu receio, a unanimidade sobre este assunto, ele precisa ser mais discutido, a gente deve ou pode ter alguma mudança nos próximos dias, meses, o STF ele participa dessa discussão, vai ser judicializado, há brechas para mudar essa situação? Olha, essa lei é muito clara, a jurisprudência é muito clara. O que você vai ter, muita discussão sobre o tamanho das sanções impostas. Por exemplo, discutiu muito se pode ou não matricular a criança. Então imagina, a criança fica sem vacina e sem escola. Então, impedir a matrícula não impede. Então, tudo que for para proteger a criança sempre vai ter mais. Mas então essa discussão em que medida que sanciona, é multa, é prisão, essa discussão vai ser em torno da gravidade do ato dos pais. Mas que é obrigatório, é obrigatório. Se funcionar a legislação, é obrigatório. Aí a gente tem que ver que Brasil que a gente quer. O que funciona as coisas ou que não funciona. Não dá para ter 2 pesos, 2 medidas. A lei, quando eu gosto, eu cumpro, quando eu não gosto, não cumpro. É isso que a gente precisa estar sempre de olho, né? Até eu, como direito constitucional, professor de direito constitucional, temos que ter uma sociedade que contemple a observância das suas normas. Isso faz parte do pacto social, isso faz parte de uma sociedade realmente justa, fraterna, que cumpre as leis. Eu acho que é o que a gente busca na nossa sociedade. Então, não tem dúvida sobre essa obrigatoriedade. O que há dúvida, e vai ter uma discussão, Gabriel, é quais as consequências sancionatórias, de acordo com a gravidade, ou como o Estado vai se portar diante desse movimento anti-vacina, diante de certa insurgência contra a vacinação, que nunca existiu muito para outras vacinas, mas que agora está ocorrendo, infelizmente, para essa tão ruim situação que é o Covid, que é a pandemia, que já deixou nossas crianças fora da escola muito tempo, deixou elas sem socialização. Tem muitos relatos de crianças com problemas de saúde relacionados a essa falta de socialização num momento tão importante da formação cerebral. Então, eu acho que precisa ter uma conscientização completa da sociedade de voltarmos à vida normal o quanto antes, e a vacina é importante para isso, Gabriel. Sobre essa tipificação, né, de crime que ainda pode ser que esteja aberto, isso mudaria com a aprovação do projeto de lei 3.842 de 2019, que cria o crime oposição ou contraposição à vacinação de crianças e adolescentes? Com certeza, Gabriel. Este projeto de lei, que foi apresentado antes mesmo da pandemia, torna muito mais clara, deixa como tipo penal omitir-se ou contrapor-se sem justa causa, violando o dever inerente ao poder familiar, tutela ou guarda a vacinação de criança ou adolescente. Já dá para enquadrar essa conduta pelo crime de perigo da saúde, mas com isso você tiraria qualquer tipo de dúvida, seria um incremento normativo, e aí você teria com clareza a tipificação, que seria de 1 mês a 1 ano de prisão, e seria muito importante, seria um avanço muito importante. Acredito que hoje todo esse movimento anti-vacina talvez não avance no Congresso Nacional, até está com o relator para devolução, mas seria um passo importante. E repito, Gabriel, como você bem colocou e bem lembrou, não só por causa do Covid, mas de tantas doenças, poliomielite, tétano, doenças que você tem, que vacinas, sarampo, rubéola, tantas doenças terríveis que acabavam com a saúde, que matavam crianças, então que as vacinas salvam. Então é importante para todo este conjunto de vacinas e de proteção à saúde das crianças individual, como também das crianças coletivas e toda a saúde do Brasil e do mundo.
Antônio Carlos de Freitas Júnior, advogado, especialista em direito eleitoral, professor de direito constitucional, muito obrigado por todas as explicações, por tirar as nossas dúvidas, esclarecer o que está acontecendo agora, para não ficar só no campo interpretativo e político, e sim da lei, fazer cumprir a lei que já existe para a gente poder superar o quanto antes essa pandemia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui para falar sobre este e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço, parabenizo, você, Gabriel, TV Câmara de Campinas, por se preocupar de trazer informação para a população, conscientizar a população, é utilizar a televisão de maneira cidadã para a difusão da informação com qualidade, do aspecto normativo, do aspecto legal. Parabéns por isso, é assim que a gente vai construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado, estou 100% à disposição da TV Câmara, da comunidade de Campinas e região. Muito obrigado, Gabriel. Nós aqui agradecemos, obrigado pelo elogio, nosso compromisso e nossa obrigação. Antônio Carlos participando aqui do nosso Câmara Total, tirando todas as dúvidas em relação à vacinação com as crianças e também neste assunto do campo jurídico. 1h58. Hoje no quadro De Olho na Educação nós vamos mostrar o início do novo ensino médio que já começa a ser aplicado nas escolas. Então você que está nos acompanhando, fique atento, a partir de agora tem o nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, a gente vai falar sobre as mudanças no ensino médio. Por isso eu estou aqui com a Andresa, tudo bem? Ela que é orientadora do ensino médio. Bom dia, André, é um prazer recebê-los aqui no colégio. Muito obrigado. Bom, primeiramente, quais são essas mudanças? Conta para o pessoal que está em casa, que está curioso. São muitas mudanças, André. A partir de 2022, as escolas de todo o Brasil tiveram que se reestruturar ao novo ensino médio. Então, nós temos hoje uma ampliação da carga horária no ensino médio e nós tivemos uma mudança também na grade curricular. Tá, e quais são essas mudanças? Bom, o aumento da carga horária, hoje nós temos uma flexibilidade grande das escolas, mas no mínimo, ao longo das 3 séries do ensino médio, as escolas precisam oferecer 3.000 horas. Então, se a gente pensar que são 3 séries, 1.000 horas por ano. O que mais? Na grade curricular, nós tivemos uma mudança bastante significativa. Tá. Então, nós temos até 1.800 horas da formação geral básica, que são as disciplinas que nós conhecemos. Química, biologia, matemática, geografia, filosofia, arte, sociologia e assim por diante. E nós temos, no mínimo, 1.200 horas de itinerários formativos. Os itinerários formativos configuram a parte flexível do currículo. Então, aqui no colégio, nós subdividimos os itinerários em 3. No aprofundamento das áreas do conhecimento, então o aluno ele pode aprofundar em linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Dentro dos itinerários também temos as disciplinas eletivas. O aluno escolhe a disciplina que ele quer cursar a cada semestre. E nós temos a disciplina obrigatória de projeto de vida, que tem como grande objetivo auxiliar o estudante na escolha do curso universitário e auxiliar o aluno no ingresso no mercado de trabalho. Tá, e quais os pontos positivos e os pontos negativos dessas mudanças no ensino médio, Andresa? André, nos últimos anos, nós percebíamos no Brasil, uma evasão escolar muito grande no ensino médio. E além da evasão escolar, nós tínhamos também algumas avaliações que não eram muito positivas, de matemática, de português. Então, essa mudança que nós estamos falando de hoje, de 2022, ela já vem sendo pensada e estruturada há muito tempo. E nessa mudança, nós temos sempre que destacar o papel central do aluno no processo. Então, o aluno, ele será protagonista no processo de ensino e de aprendizagem e ele terá autonomia para fazer as suas próprias decisões. Então, quando ele for escolher uma disciplina eletiva, ele tem que estar ciente que ele vai ter
uma determinada avaliação naquela disciplina, ele tem uma metodologia que vai ser aplicada e ele vai ter que também arcar com as consequências dessa escolha. Então, quando a gente fala de autonomia, é sim um aspecto muito positivo, mas ele tem que ter um autoconhecimento para entender que as consequências das suas escolhas virão. Aumenta então a responsabilidade do aluno? Aumenta a responsabilidade do aluno, com certeza. E aqui eu também gostaria de destacar, porque eu acho importante, que o aluno não vai deixar de aprender as disciplinas, de geografia, física, sociologia, não é nada disso. Só que o currículo, a grade, está estruturada de uma forma diferente. Ele tem essas disciplinas da formação geral básica e ele tem também a parte flexível, que são os itinerários formativos. E as escolas, elas têm flexibilidade para fazer o seu currículo. Então, ela vai dividir os itinerários formativos de forma igualitária nas 3 séries do ensino médio, ou não, ela vai trabalhar uma carga reduzida de itinerários na primeira série e vai aumentar na segunda e na terceira série. Então, o colégio tem autonomia para fazer essa escolha. Bom, aumenta a responsabilidade do aluno no sentido de ter que já decidir a profissão desde o primeiro ano do ensino médio, ou de repente ele pode fazer um experimento? Como funciona? Não, ele não precisa decidir qual profissão, qual carreira, qual trilha ele vai seguir na primeira série do ensino médio. Esse aprofundamento, essas eletivas, servem exatamente para que o aluno que está em dúvida, ele possa trilhar caminhos distintos, ele possa percorrer áreas distintas do conhecimento, então matemática e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, para que na terceira série do ensino médio ele faça uma escolha mais assertiva, sempre respeitando o projeto de vida do aluno. Então, o projeto de vida de um determinado aluno não necessariamente é parecido com o outro. Então, ele tem que ter autoconhecimento para saber o que exatamente ele quer. E ao longo dessas 3 séries do médio, ele vai transitando, se ele está em dúvida, nas áreas do conhecimento para conhecê-las. E ter a certeza, eu gosto dessa área do conhecimento, eu gosto dessa disciplina, o meu projeto de vida é esse. Então ele pode e deve passar por esse experimento, né? Sim, nós aconselhamos aquele aluno que tem dúvidas a passar por todas as áreas do conhecimento. Mas nós temos casos também de estudantes que já têm certeza daquilo que eles querem, Então eles sabem exatamente o curso já na primeira série do ensino médio. Esse aluno também precisa ser respeitado. Se ele for escolher sempre o aprofundamento e as eletivas de ciências da natureza e suas tecnologias, ele tem o direito de cursar sempre as disciplinas da mesma área do conhecimento. Bom, e hoje você acha que o ensino médio ele vai ser mais voltado para o mercado profissional? Não sei se mais voltado para o mercado profissional, mas o aluno vai ter mais repertório para fazer a sua escolha. Então, como isso vai ser trabalhado desde a primeira série do ensino médio e de uma maneira um pouco mais tranquila no Fundamental 2, ele vai ter o embasamento e o conhecimento para fazer a sua escolha na terceira série do ensino médio. A gente estava, Andresa, inclusive conversando a respeito, tem algumas escolas que também vão ter curso técnico, Sim. Isso vai fazer parte aí das mudanças? Sim, algumas escolas têm o curso técnico, aqui no Colégio Dom Barreto nós não temos, mas algumas escolas também oferecem o curso técnico. Ele também está dentro do novo ensino médio. Mais alguma coisa que você queira destacar aqui para a gente? Bom, nós estamos muito esperançosos com essa nova mudança. Então, o colégio acredita, os profissionais acreditam que essa autonomia será positiva para o aluno. O estudante no centro desse processo de ensino e aprendizagem tende a ser muito positivo. E nós esperamos que haja uma unidade ou uma proximidade das ações entre todas as escolas, que a desigualdade não seja aprofundada. Então, que as ações tomadas tenham uma unidade, uma base comum. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. É isso aí. Então, a gente vai voltar para conversar com uma estudante do ensino médio que vai, logicamente, falar a respeito dessas mudanças. Bom, então vamos conversar aqui com a Gabriela, conhecida aqui no colégio como Gabi, não é isso?
Bom, para a gente abordar essas mudanças, não é, que estão já acontecendo no ensino médio, você gostou? Essas mudanças te agradaram, Gabi? Nossa, bastante. Eu achei muito legal o que o Dom Barreto fez, que eles não tiraram matérias para colocar as outras que eram obrigatórias. Eles acrescentaram. Então a gente tem uma base curricular muito grande. O nosso horário é super extenso, mas isso vai ajudar muita gente para o futuro, certo? É muito bom isso. O que, assim, para a gente entender? O pessoal que está em casa, né? Os jovens que vão passar, não é, pelo ensino médio, aqueles que já estão... explica pra gente o que muda. Você citou aí o futuro, que vai facilitar algumas coisas. O que, por exemplo? Por exemplo, as eletivas. A gente tem várias eletivas que elas são voltadas para cada, como eu posso dizer, para cada área. Então tem de humanas, exatas, biológicas, muitas coisas. São específicas. São específicas e assim, se você já tem uma ideia do que você quer fazer ou não tem alguma ideia do que você quer fazer, te ajuda muito para você ir pensando. Ter essa ideia, para ter essa ideia a partir dos anos, do primeiro, segundo e terceiro ano. E até eu estava conversando com a Andresa, não é? Se o aluno não se adaptar, é um momento de experimento também. Com certeza. Ele pode, não é, de repente falar, não, achei que eu fosse para esse lado, mas é para esse que eu quero ir. E desde o 9º ano a gente está sendo preparado para isso, né? Que o ensino médio, o pessoal do ensino médio veio acolhendo a gente desde lá do Fundamental 2, explicando como que ia ser o ensino médio, explicando tudo o que ia acontecer. E a gente já meio que chegou preparado aqui para o primeiro ano. Bom, e quais os pontos, assim, você falou de ponto positivo e tudo mais, qual alguma coisa que você não gostou dessas mudanças? O que eu não gostei é difícil pensar, mas o que eu achei bastante difícil foi assim, tipo, pensando em outras pessoas também, para escolher as eletivas, né, que são muitas áreas e... Antes da gente chegar aqui, a gente não tinha entendido direito como que iam ser as coisas. Por exemplo, a área de humanas, a área de exatas e a área de biológicas, às vezes a gente não tinha entendido como que iam ser as eletivas. E a gente foi descobrir aqui que tem coisas muito mais legais do que a gente imaginava. Então é muito difícil escolher para qual lado eu quero ir. Sério, é bem complicado, é um momento... Sim. Porque assim, por exemplo, na faculdade eu pensava em fazer fisioterapia. Fisioterapia. Sim, só que me interessou muito a eletiva de teatro, por exemplo, que é da parte de literatura, uma essas coisa coisas. É bem distante da outra, Sim. né? Fisioterapia e teatro. Bem diferente, aí é muito difícil escolher. Você quer ser atriz? Sim, eu queria atuar aqui no colégio, né, que tem o teatro aqui, que é muito legal, eu já vi peça daqui, e é super divertido, mas também eu pensava, eu sou bailarina, e na parte de teatro também tem esse negócio da expressão corporal, tá. Entendeu? E aí por isso que eu acho que me chamou muita atenção o teatro. Entendi. Bom, como repercutiram essas mudanças entre os seus amigos, por exemplo, né? O pessoal gostou, o pessoal não gostou, vai ter que ficar mais tempo no colégio, já depende. tem que pensar na profissão. Depende da Ou é pessoa. ótimo, já tem uma preparação bem bacana, não é? Sai certamente mais preparado. Como repercutiu, enfim? Assim, depende de muitas pessoas, né? Tem alguns que não gostam tanto de estudar e ficaram meio assim, né? De ficar mais tempo na escola, que é bastante tempo, né? Muito diferente de como era antes. Mas tem alguns que já tem mais esse negócio, mais contato com o estudo, que gostaram muito. Tipo, eu gostei bastante, porque... Você gosta de estudar? Eu gosto. Muita gente acha estranho, mas eu gosto bastante de estudar. E assim, para essas pessoas, assim, como eu, tipo assim, foi muito legal, porque assim, por exemplo, eu tenho bastante medo do futuro. Eu fico pensando em como vai ser. E os professores... Vai te ajudar, né? Exatamente. Os professores aqui, eles acalmam a gente, mostram como que vai ser. Por exemplo, a matéria da professora Andresa, que vai ser o projeto de vida.
já assim no começo ela já explicou bastante coisa pra gente e já acalmou vários coraçõezinhos dentro da sala. Isso é importante também, né? Porque é uma fase, a fase que você está entrando e tudo mais, que você já começa a pensar no futuro, Com qual certeza. faculdade você vai fazer, enfim, qual profissão que você vai seguir. Eu não sei se um dia eu vou tratar o meu joelho com a Gabi, fisioterapeuta, ou se um dia eu vou ao teatro com a minha família e vou ver você atuando. Mas, enfim, é um momento que você já vai ter, não é, essa condição de conseguir escolher com mais convicção, né, Gabi? Sim. E a gente é bem... mostram bastante pra gente qual caminho seguir. Eles ajudam a gente a pensar sobre isso, porque às vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente quer fazer, né? É verdade. Isso ajuda bastante. Eu perguntei até para a Andresa, não é, na nossa primeira participação aqui, se aumenta a responsabilidade dos Com alunos. certeza. E aí, o que você me diz? Nossa, eu acho que com certeza é muito peso nas costas, né? Porque já tá ali, só são mais esse ano e mais 2 anos já pra gente ir pro vestibular, entrar numa faculdade, fazer o Enem. É bastante responsabilidade, com certeza, mas a gente vê aqui no ensino médio que a gente não precisa ficar correndo, porque é daqui a pouco, mas tem tempo. E aqui a gente vê bastante como a gente pode seguir com isso calmo, não sem tanto se cobrar tanto. Hoje, por exemplo, você chega no colégio que horas e vai embora que horas? De sexta-feira eu chego às 7 e vou embora 12h20. E as 2 últimas aulas de sexta são as eletivas da série. E de segunda, por exemplo? De terça-feira é o dia que a gente mais tem aula, que a gente entra às 7 horas e sai daqui 4h45, por aí. Puxa da vida. tarde. Eu acho que é o dia que pro primeiro ano é o dia que mais tem aulas. Entendi. Legal, Gabi. Mais alguma coisa que você queira falar sobre essas mudanças, não é? Muita gente certamente está te assistindo, alunos e alunas que estão entrando no ensino médio, que vão encarar agora todas essas mudanças. Todas essas mudanças. O que você pode falar para o pessoal que está em casa? Então, eu só queria falar que eu acho muito importante, sim, esse apoio dos professores, pais responsáveis, para acalmar o coração de vocês e o nosso também, né? Mas eu acho muito importante, sim, ter muitas aulas, mesmo que seja cansativo, muita responsabilidade em cima da gente, eu acho super importante para o nosso futuro. Valeu, Gabi! Obrigada. É isso aí, pessoal. Bom, eu sou o André Aranha e você sabe, né? Eu tô sempre de olho na educação. Tchau! Hora da gente balançar as redes do Campeonato Paulista, porque o Guarani foi a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, jogou de igual para igual, mas no fim acabou sendo derrotado. Aos 16 minutos, o Guarani puxou rápido contra-ataque com Lucão do break. Iago invadiu a área e tentou devolver para Lucão. Mas o zagueiro Léo Ortiz chegou na hora H para impedir o primeiro do Bugre. Aos 25 minutos, o Bragantino respondeu nesta falta cobrada por Elinho, mas Kozlinski estava esperto. A partir daí, o Bragantino começou a arriscar de longe, mas ainda sem pontaria. Aos 32 minutos, a principal oportunidade do Braga. Johan saiu cara a cara com Kozlinski, deu um toquinho por cima do goleiro, mas acabou tirando muito e a bola foi pela linha de fundo. Na etapa final, o Bugre voltou a se animar. Eduardo Persson arriscou, mas para fora. Matheus Ludic obrigou Cleiton a fazer esta linda defesa. Só que aos 32 minutos, o Bragantino teve paciência, rodou a bola, encontrou espaço, então Johan dominou na área, girou para cima do zagueiro e marcou um belo gol. O único da partida final, Bragantino 1, Guarani 0.
Após essa segunda rodada, o Guarani é o segundo colocado do Grupo A, com uma vitória e agora uma derrota, 3 pontos, está atrás do Corinthians. Bugre volta a campo nesta quinta-feira, então depois de amanhã, novamente fora de casa contra o Mirassol, partida às 7 horas da noite. E amanhã, vez da Ponte Preta entrar em campo diante do Novo Horizontino, mas amanhã a gente fala mais sobre esta partida da Macaca. Mês de fevereiro começou com o tempo fechado, né? Chuva nesta terça-feira aqui durante praticamente todos os bairros da nossa cidade e essa condição permanece para agora à tarde e também para quarta-feira. É semana de tempo fechado e previsão de chuva. Sobre as temperaturas, elas sobem um pouco, viu, em relação a hoje, então já está aqui na minha tela, amanhã, quarta-feira, 2 de fevereiro, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, hoje o nosso quadro É o Bicho, está no Bosque do Jequitibás e vai nos mostrar as curiosidades do Museu de História Natural, da Casa dos Animais Interessantes e também sobre o aquário. Já imaginou em um único lugar ter contato com 6.000 peças que mostram a riqueza da fauna brasileira? Aqui no Museu de História Natural de Campinas é possível. Entre as relíquias estão fósseis dos biomas brasileiros, de vertebrados, de espécies em extinção, um pouquinho de botânica, insetos e curiosidades da biodiversidade do estado de São Paulo. O Museu de História Natural ele passou por uma reforma estrutural em 2020. Nós ficamos 1 ano e 6 meses com o museu fechado, passando por essa reforma que teve um acabamento tanto estrutural físico, quanto também da modelagem das exposições. Então a gente mudou algumas coisas, alguns animais saíram de exposição, outros renovados entraram, mas nós mantemos sempre uma modelagem, né? Que é sempre para mostrar aqui nesse saguão central, principal, os 6 biomas brasileiros, né, com os dioramas que nós dizemos, com animais típicos desses biomas. Nós temos ali do outro lado do museu a parte dos vertebrados, da fauna vertebrada, então com exposições de mamíferos, répteis, peixes, anfíbios e aves. Nós temos também salinhas multiusos, onde a gente apresenta vídeos para crianças, instituições, escolas. Temos a salinha também dos insetos, que compreende o maior grupo de seres vivos da Terra, a salinha de interações ecológicas e a exposição também da fauna paulista, do estado de São Paulo. Já na entrada, o visitante se depara com este esqueleto de baleia gigante. Tem ainda o setor exclusivo dos mamíferos, que são expostos em tamanho real. Já as aves como araras, corujas e gavião, até parece que estão em seus habitats naturais. Todos são animais empalhados, ou melhor, taxidermizados. Esta sucuri, por exemplo, também conhecida como anaconda, tem 7 metros de comprimento e está no museu há quase 80 anos. Isso, são animais empalhados, eles também recebem um nome mais técnico, taxidermizados, né? Mas são animais que, principalmente assim, a pessoa batendo o olho neles, o que ela vai ver? Principalmente a pele do animal. E essa pele do animal é a pele verdadeira dele, né? O processo de taxidermia retira o esqueleto, retira os órgãos internos, a parte da musculatura, mas preserva a pele. E daí, através desse processo, a gente consegue dar forma para esse animal, através do enchimento de volume,
através da criação de um outro esqueleto, mas aí artificial, de arame, a gente consegue posicionar o animal numa posição que a gente quer que ele esteja, que é uma posição mais natural possível, que a gente poderia encontrá-lo na natureza, e faz a disposição desses animais dentro das vitrines, junto com a parte mais artificial de folhagem, de fotografia, para dar um ar realmente como se o visitante entrasse aqui, ele olhasse para uma vitrine, ele realmente se sentisse dentro daquele bioma. Então é uma parte muito interessante, e os animais taxidermizados, eles desempenham essa parte mais de informar realmente as pessoas sobre tamanho do animal, sobre coloração natural desse animal, e são todos também identificados nas plaquinhas que estão em cada recinto também. O Eduardo, de 9 anos, aproveitou o passeio para ensinar o irmão mais novo e contou o que mais chamou a atenção para a gente. Os insetos, eles são muito pequenininhos, mas são magníficos. Por que eles são magníficos? O que você achou? A camuflagem deles, que nem a da borboleta, é muito boa. Quase nenhum animal pode pegar ela. E ainda já o besouro, com seus dentões afiados, pode levar os outros para cima. Uma defesa incrível. Você já tinha visto um museu desse jeito? Nunca. Foi o melhor até agora. Uhum. E você tá mostrando tudo pro seu irmãozinho, explicando tudo para ele? Aham, tô explicando tudo para ele. Os peixes, os insetos e os pássaros. Também é legal. Aham. Vai pedir pra mamãe voltar aqui de novo? Claro. É magnífico mesmo, Dudu. Até os pais ficam encantados. É bom, né? A gente melhora a nossa mente, né? Faz bem pro psico da gente, né? Pra mente, sempre é muito bom. Tem alguma coisa que te chamou mais a atenção? Qual animal aqui? Eu tenho uma predileção pela arara, né? Eu acho que é o barulho, né? A pelo deles, tudo é muito bonito. Mas, de forma geral, o importante é o passeio, né? A gente destaca principalmente a fauna brasileira, né, para mostrar para a população, porque muita gente aqui acaba não conhecendo diversos animais. Então, o contato com o Museu de História Natural e a visitação das pessoas permite com que elas identifiquem e conheçam alguns animais, e isso causa também o afeto, né? Causa a ligação entre pessoa e meio ambiente, e isso facilita muito a gente passar a informação de preservação desse meio ambiente, que muitas vezes e atualmente está sendo cada vez mais explorado de forma errada, né? Então a gente faz um trabalho educativo de preservação muito grande com relação a isso. As pessoas precisam conhecer os animais para poder preservar tanto os animais quanto o ecossistema brasileiro. Essas foram as curiosidades do Museu de História Natural, lá do Bosque do Jequitibás. E no próximo É o Bicho, você fica com a Casa dos Animais Interessantes e também sobre o aquário no bosque, tá certo? Olha só, já está aqui na minha tela, hein? Atenção, você morador de um desses 8 bairros, porque amanhã, quarta-feira, você vai ficar sem água das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, porque a Sanasa vai fazer um serviço de interligação de rede e instalação de válvulas de bloqueio e ventosa. Então, das 8 da manhã às 5 da tarde amanhã, moradores do Jardim Guarani, Jardim Paraíso, Jardim Paranapanema, Jardim Baronesa, Vila Lemos, Jardim São Joaquim, Vila Jequitibás e Jardim Proença. Então, faça hoje já
o acúmulo de água que você geralmente utiliza aí na sua casa para não faltar água no dia de amanhã e causar transtornos, tá certo? Então o nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã após a reunião extraordinária. Até lá. Tchau, tchau.